Rebbe, estamos no meio do terceiro ensaio do Kuntres Acharon, do tratado final do Tânia, a quinta parte do Tânia. Quando o Alter Rebbe estava nos conciliando passagens cabalísticas nos textos clássicos do Zohar, ou dos escritos da Kabbalah luriânica, sobre o efeito e o alcance, estava comparando Torá e Tfilá, Torá e oração, as palavras da Torá. As palavras da oração, quando são feitas com Kavaná, na sua forma ideal, quando elas estão acompanhadas de intenção, da devida intenção e concentração, quando elas não têm uma intenção, não têm a intenção ideal, mas também não têm uma intenção negativa, ou quando elas estão mais do que vazias, quando elas têm, no caso do estudo da Torá, uma intenção, uma motivação interesseira ou egoística, etc., que daí elas ficam presas aqui embaixo, sem poder se elevar até que haja tshuvá, um arrependimento, um retorno. Mas no caso da Tfilá, nós vimos que como há uma motivação básica de se dirigir a Deus, de se comunicar e se vincular ao Criador, então mesmo que haviam pensamentos vãos e fúteis durante a reza, isso é mais facilmente resgatado e recuperado. Através de uma reza que abranja, uma reza completa, mesmo que composta de vários trechos em diferentes dias, mas que no final ela esteja completa na sua inspiração, na sua intenção, e dessa maneira ela pode elevar também aquelas rezas que faltou a devida intenção. Prossegue o Alter Rebbe, nos diz o Mashigatu Beparshat Pikudei, aquilo que encontramos no Zohar, na porção de Pikudei, Gorakiatata, que nos diz o Zohar que uma reza, lá no contexto do Zohar está tratando sobre uma reza sem a Kavaná, sem a intenção adequada, que ela é rejeitada e ela permanece naquilo que é chamado o céu inferior, ela não consegue transpor as alturas celestiais. Mas aqui isso indica aparentemente que ela poderia se elevar pelo menos até esse nível que é chamado metaforicamente de céu inferior. Então parece que alguma elevação consegue se produzir, algum efeito espiritual conseguiria se produzir através da reza, mesmo quando desprovida de kavaná, de intenção. Por outro lado, ele confronta isso com uma outra citação no Zohar, o Beparshat Vayakel Mashma. Em outro lugar, o que se subentende é Mila Kedecayeot Salkinima Adavira Derekia de Leila. Numa porção anterior, consta no Zohar que somente se essa palavra da reza for uma palavra apropriada, como ela se torna apropriada quando ela foi inspirada por uma intenção adequada. Então, nesse caso, os anjos designados, eles vão subir com ela, com essa palavra da reza, para as atmosferas superiores, para a atmosfera do céu acima, etc. Mas aparentemente o que a gente vê dessa segunda citação aqui mencionada, que só há uma elevação para os planos celestiais, que representam os campos espirituais mais elevados, que essa elevação só ocorre quando a palavra é apropriada. O que torna ela apropriada? Ela ser acompanhada de uma intenção, de uma devoção. Daí sim, por assim dizer, os anjos conduzem essas palavras para os planos mais elevados. Então, mais uma vez aqui nós vemos aparentemente, à primeira vista, né, citações que parecem contraditórias. Será, numa citação, aparentemente se imagina que mesmo palavras da Tfilá desprovidas de toda a kavaná, intenção, mas até algum nível básico celestial elas chegam, parece que produz algum efeito. Mas na outra citação se fala que não, que elas não transpõem, elas não se elevam para as esferas celestiais e espirituais. Aqui o Alter Rebbe concilia essas duas passagens, nos falando que cada uma trata de um outro nível espiritual. Ele vai nos dizer, na primeira passagem lá se diz
que a palavra da reza, a palavra oka, sem kavaná, sem intenção, ela chega até o rekia tatá, na linguagem cabalística metafórica, que se refere lá ao Zohar, que ela atinge o nível do céu inferior. Já na segunda passagem, que ele diz que a palavra sem intenção da reza, ela não consegue transpor a vira de rakia de Leila, a atmosfera do céu superior. Ele nos fala que aqui está se tratando de dois níveis diferentes em termos de espiritualidade. Por isso, não há contradição, lokashamidei. Não é difícil de entender essas passagens quando a gente prestar atenção do que trata cada uma delas, do nível específico que cada uma se refere. Derekia tata, quando nós falamos do chamado céu firmamento inferior, meinun rekin demat berego alma, isso se trata daqueles aspectos celestiais que governam sobre o mundo, que imperam sobre o mundo. Isso que se refere a Parshat Pikudei no Zohar, de malchut de Asiá. Então, nessa linguagem metafórica, o que ele fala do céu inferior, ele está se referindo ao último atributo das 10 sefirot, os atributos dos 10 atributos divinos, o último dos 10 atributos, conforme se encontra no último dos planos espirituais, chamado Asiá, o plano mundo da ação ainda no plano espiritual, não o mundo físico material, mas aquilo que vai dar origem ao mundo físico e material, que é chamado o mundo da ação. Então, nesse mundo espiritual mais baixo, o mundo de Asiá, na Sefirá, no atributo mais baixo dele, que é a Sefirá de Malchut, sobre isso se refere aquilo que é chamado do céu inferior. Em outras palavras, o nível de Malchut de Asiá. Já aquilo que é mencionado no Zohar na outra passagem de Parshat Vayakhel, Endezá de Asiá, aquilo que ele se refere à atmosfera do céu superior, isso se refere, cabalisticamente falando, essa metáfora se refere não a Malchut, mas as 6 sefirot que estão acima de Malchut, chamadas de Zeir Anpin, conhecidas pelo acróstico de Zó. Pequeno semblante, a Sefirot, que é delas emana a vitalidade que chega até Malchut. E ele reforça essa colocação, essa afirmação, trazendo uma referência dos escritos do Arizal, que comprovam isso, que esse nível, esse segundo nível mencionado no Zohar, faz alusão não a Malchut de Asiá, mas sim a Sefirot superiores. Então, portanto, aquilo que o Zohar nos diz, que a reza sem conteúdo, ela é rejeitada, não se possibilita a sua elevação, e ela permanece apenas no rakia tatá, naquele céu inferior, etc., daqueles céus que estão sobre o mundo, que regem ou governam o mundo. Em outras palavras, ele nos diz que essa tefilá oka, ela chega até Malchut de Asiá. Até lá ela chega, até o nível mais baixo, do plano mais baixo da espiritualidade. Porque mesmo que ele não se concentrou, afinal de contas, ele se pôs a rezar, ele tinha a intenção de se comunicar e se vincular a Deus, e ele está, de fato, ele rezou, pelo menos sua boca ele proferiu as palavras, mesmo que faltou a devida concentração e intenção. Então, até o nível mais baixo, do plano mais baixo, ele chega e isso atinge. Aquilo, na segunda passagem do Zohar, que fala já, se refere a sefirot mais elevadas daquele plano, Zeran Pindasiá, lá essa tefilá sem conteúdo, essa reza oca, sem concentração, não vai conseguir subir e se elevar. Continua, o Alter Rebbe nos diz, isso que à primeira vista a gente pensa, a gente subentende Beparshat Pikudei, aquilo que parece demonstrado naquela passagem do Zohar. Egam tefila psula ola adechal arishon shemimenu nidchet lemata beubezad debriá. Existe, porém, uma outra citação no Zohar da qual a gente pode inferir, ou até nós somos levados a concluir aparentemente à primeira vista, que mesmo uma reza inapropriada, ou seja, sem intenção, ela sobe até a primeira câmara, e de lá ela é rechaçada e rejeitada
elevada de volta para baixo. O que se refere a essa primeira câmara? Então isso faz alusão a um nível mais elevado. Aqui a gente estava falando do nível de Asiyah, o plano espiritual da ação, e lá, cabalisticamente falando, está se referindo ao nível de Zeranpin no mundo de Briah, no chamado mundo da criação, que é um plano bem mais elevado. Mas, de qualquer modo, ele nos diz aqui, naquela citação do Zohar, que as palavras ascendem até esse nível, apenas que depois elas são rechaçadas de volta para baixo. Mas, à primeira vista, a gente poderia subentender, a gente poderia imaginar que mesmo uma reza não apropriada, no início pelo menos ela tem uma ascensão, e é uma ascensão até um nível muito elevado, Zeranpin de Briah. Apenas que depois ela não tem sustentação, não tem como se manter, já que ela não foi feita com kavaná, com intenção e devoção, ela não tem como se manter nesse nível e acaba voltando para baixo. Por outro lado, nós vimos no Zohar que não existe ascensão nenhuma. Uma outra passagem do Zohar se diz que absolutamente, não só que ela não sobe até Zeranpin de Briah, nem nesse nível de Briah, nem no nível inferior de Yetzirah, e nem tampouco nesse nível, porque todos os níveis são correspondentes, as 10 sefirot existem em cada um dos níveis, da emanação, da criação, da formação, da ação, mas ele nos diz, não só que não chega no nível da criação, nem tampouco no da formação, mas nem no nível da ação, nessa sefirot de Zeranpin não se atinge. Então, o que significa aquela passagem que nos dá margem de entender e interpretar que de alguma forma ela toca, mesmo que depois volta rechaçada, no mundo de Briah? Então explica o Alter Rebbe Lokash Midei também, aqui não há dificuldade de entender isso se nós formos precisos e minuciosos na análise do texto, Sheharei afilu kol avonot mamash kalot v'chamurot olot lesha. Porque aqui quando ele fala que algo ascende, que algo sobe até as alturas celestiais, causando algum efeito espiritual, existem aqui, nos explica o Alter Rebbe, que existem dois conceitos. Um é que todo ato nosso, todo ato, bom e também mal, como ele vai nos dizer, repercute espiritualmente, todo ato nosso causa um efeito não só aqui nesse mundo terrestre, não só no interior da nossa alma, mas ele ecoa também nas esferas espirituais elevadas. Qualquer ato que nós fazemos, isso significa, entre aspas, subir, que esse ato, o que quer dizer que ele sobe? Significa que ele causa um efeito, provoca um efeito, e às vezes um efeito nocivo, às vezes um efeito prejudicial. Né? Mas isso significa que ele sobe, entre aspas, não é que ele se eleva, ele sobe produzindo um efeito proporcional à sua característica. Ele sobe, significa que ele afeta também nas alturas espirituais, ele produz um efeito nas esferas espirituais. Mas isso não significa que ele se eleva, que isso é outra coisa. Então isso que nos explica, nos esclarece o Alter Rebbe. Nós sabemos que até mesmo os pecados, Deus nos livre, pecados e transgressões cometidas pela pessoa, sejam pecados mais leves, ou até mesmo os pecados mais graves, esses pecados também sobem, maneira de dizer, entre aspas. O que quer dizer sobem? Eles também produzem um efeito, um impacto nas alturas espirituais, um impacto nocivo, prejudicial, negativo. Mas isso significa, uma vez que eles sobem para causar esse impacto, esse efeito, não só aqui embaixo, mas também acima, nas alturas espirituais. Afilo adeichal arevi, como escatuv dafreish munbeit amudalev, até os níveis mais elevados da espiritualidade, os nossos atos, eles sobem, causando e produzindo um efeito para o bem, ou contrário. Então isso significa subir naquele contexto, ela vadai she'ein mahut aliyot shavot, mas não há dúvida que aqui subir e elevar-se são duas coisas distintas. Essas subidas, que se refere ao Zohar em passagens diferentes, não se refere ao mesmo conceito. Num lugar isso significa subir, causar um impacto espiritual nas alturas celestiais, enquanto que aqui elevar-se significa elevar essa Torá, ou essa reza, o mitzvot que nós fazemos, até uma dimensão espiritual mais alta.
Portanto, ele fala que esse conceito, que os atos do ser humano sobem e causam impacto, ou os atos do ser humano se elevam, ele nos diz que não há associação e não há comparação entre eles. Apenas existe uma semelhança no verbo subir ou elevar, mas as intenções, os objetivos aqui nas colocações são completamente diferentes. Ele fala que isso já é bastante suficiente para os entendidos desse assunto. De qualquer maneira, prossegue o Alter Rebbe nos diz, o baseio van gamken, a partir disso nós vamos entender também, mas Katuv Sham Daf Resh Mem Zayin, aqui ele está mencionando inúmeras passagens do Zohar, vamos entender também o que consta numa outra página do Zohar, Shebei Chala Sheini, Memune Ala Levushim Shemalbishim, Aneshama, Mimase HaMitzvot, Av Shehem Began Eden HaTachton de Asiyah, como Katuv Sham Daf Reish Yud. Nos traz o Zohar que quando uma pessoa cumpre uma mitzvah aqui embaixo, quando a pessoa cumpre um preceito da Torá aqui nesse mundo terrestre, se diz que isso também desencadeia e provoca uma reação acima. Se fala que quando a pessoa realiza uma mitzvah aqui embaixo, se produz e se confecciona para ela o encarregado lá em cima, que para cada mitzvah que a pessoa realiza aqui embaixo, ele confecciona uma roupa, uma vestimenta para a sua alma, uma vestimenta que vai assessorar a pessoa, que ela vai utilizar quando estiver no mundo, naquele plano elevado, naquele plano espiritual. E já falamos sobre isso em outras cartas do Tânia, quando ele explica esse conceito até da necessidade dessas vestimentas para a alma, para poder usufruir dessa luz infinita, divina, que paira nesse mundo, para poder usufruir disso. Se fala que o que produz essas vestimentas são as nossas mitzvot. Cada mitzvah que a pessoa faz aqui, então, há, por assim dizer e chamar, como um anjo encarregado, que ele produz uma vestimenta equiparada ou referente à mitzvah que a pessoa realizou aqui. Então ele nos diz, essas vestimentas com as quais a alma, essas roupagem espiritual, mas chamadas, entre aspas, de vestimentas, que a alma se reveste delas através do cumprimento das mitzvot, isso se aplica ao Gan Eden HaTachton, onde as almas se utilizam dessas vestimentas, no chamado Gan Eden inferior, no seu nível mais inferior de Gan Eden paraíso, que se encontra ainda no plano espiritual de Asiyah, do campo da ação. Mas na sequência, lá no Zohar, nós encontramos que mesmo no Gan Eden Elyon, mesmo no chamado paraíso superior, paraíso a nível superior, lá também tem que haver vestimentas, só que lá as vestimentas são mais elaboradas. Por quê? Porque a revelação divina naquele plano é mais elevada, por isso a alma necessita lá de vestimentas mais adequadas para poder captar e usufruir de uma revelação ainda maior. Porém, quando a alma tem ascensão e elevação até o Gan Eden superior, e o que vai produzir essas vestimentas mais elaboradas não são apenas os atos das mitzvot, mas são as intenções que a pessoa teve ao cumprir a mitzvah. Ou seja, para a alma poder se elevar até aquele plano mais alto, não basta apenas ela ter cumprido as mitzvot, mas é necessário que as mitzvot que ela fez, ela tenha feito com a devida intenção, ou com devoção, ou tendo em conta o significado objetivo dessa mitzvah, se concentrando, e etc. Né? Isso significa que aquilo que a pessoa investiu da intenção e devoção, da vontade do seu coração ao cumprir as mitzvot, isso vai possibilitar que sua alma se eleve até o Gan Eden Elyon, até o paraíso superior, e através dessas intenções e elevadas, através da devoção, etc., que a sua alma teve, com isso vai se produzir as vestimentas que ela necessita naquele plano, as vestimentas adequadas para aquele plano mais elevado. E aqui ele nos pergunta, ele nos diz, uma vez que as vestimentas produzidas pelas mitzvot,
estão no Gan Eden aqui de Asiá, do plano mais baixo. Ele aqui lança a pergunta, como isso é compatível com essa outra citação, que existem vestimentas também nas câmaras superiores, chegando até no mundo de Briá, que numa passagem do Zohar se fala que essas vestimentas são produzidas em Asiá. De qualquer maneira, mais uma vez nos diz o Alter Rebbe que isso nos leva a concluir que aqui se trata de níveis diferentes, que cada um dos textos está se referindo a um nível e categoria espiritual distinto. E aqui também existe algo em comum, que se fala de vestimentas para a alma no plano de Asiá, e se fala em vestimentas, mas são outros tipos de vestimentas, entre aspas, um outro tipo de roupagem que vigora e predomina no mundo de Briá, no mundo superior, no chamado campo da criação, onde lá as vestimentas são derivadas não só dos atos, mas da kavaná, da intenção e devoção. Então são temas distintos, e a cada um se aplica aquilo de específico a que ele se refere. Um está se tratando do alcance, o Gan Eden em Asiá, ainda no plano da ação, outro no da criação, que é bem mais elevado, e cada um depende, portanto, um depende das ações somente, enquanto que o outro requer essa produção, dessa roupagem, desse vestuário. Isso exige também a kavaná, a intenção, a devoção, etc.